Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais comentados do momento, o Mounjaro. Vamos desvendar tudo sobre ele, desde o que é a tirzepatida, seu princípio ativo, até como ele funciona no nosso corpo, para quem é indicado, quais são as doses, os efeitos colaterais e muito mais. Prepare-se para uma explicação completa. Lembre-se que sempre que possível, nós lemos e respondemos as perguntas deixadas nos comentários. Por isso, se você tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o tratamento, sinta-se à vontade. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão na mesma jornada e juntos formamos uma comunidade de apoio e conhecimento. É fundamental deixar claro que este vídeo tem um propósito puramente educativo. As informações aqui apresentadas não substituem de forma alguma a consulta com um profissional de saúde. Todo e qualquer tratamento com medicamentos deve ser iniciado e acompanhado por um médico. Não se automedique. Para começar a entender o Mounjaro, primeiro precisamos falar sobre o seu princípio ativo, a tirzepatida. E para entender a tirzepatida, precisamos dar um passo atrás e falar sobre dois hormônios muito importantes que nosso corpo produz naturalmente, principalmente no intestino. São eles o GLP-1, sigla para peptídeo semelhante ao glucagon, e o GIP, sigla para polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Eu sei, os nomes são complicados, mas a função deles é mais simples de entender do que parece. Imagine que o seu corpo é uma grande e complexa fábrica. O pâncreas é o setor que produz a insulina, a chave que abre as portas das células para a glicose, o nosso combustível, entrar e gerar energia. O GLP-1 e o GIP são como dois gerentes de produção. Quando você come, especialmente carboidratos, o nível de açúcar ou glicose no sangue sobe. Isso é o sinal para esses dois gerentes entrarem em ação. Eles vão até o setor do pâncreas e dizem: "Ei, chegou matéria-prima. Hora de produzir mais insulina para dar conta do recado." O gerente GLP-1 é bem multifuncional. Além de estimular a produção de insulina, ele também envia um memorando para o estômago, pedindo para ele esvaziar mais devagar. Pense nisso como colocar uma lombada na estrada que sai do estômago. A comida passa mais lentamente, o que te faz sentir satisfeito por mais tempo. Ele também vai até a sede da empresa, o cérebro, e avisa o setor de controle de apetite. Pessoal, já recebemos bastante matéria-prima, podemos diminuir os pedidos. Ou seja, ele ajuda a controlar a fome. O gerente GIP também é um ótimo estimulador da produção de insulina, talvez até mais potente que o GLP-1 em certos aspectos. Ele também parece ter outras funções relacionadas a como o corpo armazena gordura e gasta energia, embora essa parte ainda esteja sendo bastante estudada. Por muito tempo, os cientistas focaram principalmente no GLP-1, e medicamentos como o Ozempic e o Saxenda, que imitam a ação apenas desse gerente, foram um sucesso. A grande sacada da tirzepatida, o componente do Mounjaro, foi: e se a gente criasse uma molécula que não imita apenas um dos gerentes, mas consegue conversar com os dois ao mesmo tempo? E foi exatamente isso que fizeram. A tirzepatida é o que chamamos de um agonista duplo dos receptores de GIP e GLP-1. Ela é como um super mensageiro que consegue ativar tanto a sala do gerente GIP quanto a do gerente GLP-1. O resultado é uma resposta muito mais forte e coordenada. É como ter dois gerentes trabalhando em perfeita sintonia para otimizar a produção. Então, na prática, o que a tirzepatida faz no corpo? Primeiro, no pâncreas, ela provoca uma liberação de insulina muito mais robusta em resposta à glicose elevada. Um detalhe crucial aqui é que essa ação é glicose dependente. Isso significa que o Mounjaro só manda o pâncreas trabalhar mais quando o açúcar no sangue está alto. Se o açúcar está normal ou baixo, o medicamento fica mais quieto. Isso é uma grande vantagem,
pois reduz drasticamente o risco de hipoglicemia, que é a queda perigosa do açúcar no sangue, um efeito colateral comum em medicamentos mais antigos para diabetes. Segundo, no estômago, a tirzepatida intensifica aquele efeito de retardo do esvaziamento gástrico. A comida permanece por mais tempo no estômago, o que leva a uma sensação de saciedade precoce e prolongada. Muitas pessoas que usam o medicamento relatam que se sentem satisfeitas com porções de comida muito menores do que antes. Isso, naturalmente, ajuda na redução da ingestão de calorias. Terceiro, no cérebro, a ação combinada nos receptores de GLP-1 e GIP em áreas que controlam o apetite, como o hipotálamo, é muito potente. Ela basicamente diminui o volume dos sinais de fome e aumenta os sinais de saciedade. Aquela vontade de beliscar o tempo todo ou o desejo por alimentos específicos, muitas vezes ricos em açúcar e gordura, tende a diminuir significativamente. Por fim, a tirzepatida também atua no fígado, diminuindo a produção de glicose. Sim, o fígado também produz açúcar para nos manter com energia, especialmente quando estamos em jejum. Em pessoas com diabetes tipo 2, essa produção muitas vezes está desregulada e exagerada. O Mounjaro ajuda a colocar um freio nisso, contribuindo ainda mais para o controle da glicemia. Com todo esse mecanismo de ação, fica mais fácil entender para quem o Mounjaro é indicado. A sua indicação primária, aprovada em bula pela Anvisa no Brasil e por outras agências regulatórias ao redor do mundo, é para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2. Ele é utilizado como um complemento à dieta e ao exercício físico para melhorar o controle glicêmico. Ele pode ser usado sozinho ou em combinação com outros medicamentos para diabetes. Agora, vamos falar sobre o uso que talvez tenha tornado o Mounjaro tão famoso: o tratamento da obesidade e do sobrepeso. Os estudos clínicos mostraram que a perda de peso com a tirzepatida era não apenas um efeito colateral, mas um resultado extremamente robusto e consistente. Em alguns estudos, a perda de peso média chegou a ultrapassar 20% do peso corporal inicial, um resultado que se aproxima do que é visto em algumas cirurgias bariátricas. Por causa desses resultados impressionantes, em alguns países, como nos Estados Unidos, a tirzepatida já foi aprovada com uma marca diferente, chamada Zepbound, especificamente para o controle crônico de peso em adultos com obesidade, ou seja, com índice de massa corporal, o famoso IMC, de 30 ou maior, ou com sobrepeso, IMC, de 27 ou maior, que também tenham pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como pressão alta, colesterol alto ou apneia do sono. No Brasil, até o momento da gravação deste vídeo, essa indicação específica para obesidade ainda está em análise pela Anvisa para o Mounjaro. Isso significa que o uso do Mounjaro para perda de peso no Brasil, por enquanto, é considerado off-label, ou seja, fora da indicação principal da bula. O uso off-label é uma prática médica comum e legal, onde um médico, com base em evidências científicas sólidas, prescreve um medicamento para uma finalidade diferente daquela que foi originalmente aprovada. No entanto, isso deve ser feito com muito critério, após uma avaliação médica completa e com o consentimento do paciente. Agora vamos para a parte prática. Como se usa o Mounjaro? Ele é administrado através de uma injeção subcutânea, uma vez por semana. Subcutânea significa que a agulha é bem pequena e a aplicação é feita na camada de gordura logo abaixo da pele, e não no músculo. Os locais mais comuns para aplicação são o abdômen, as coxas ou a parte superior dos braços. É muito importante fazer um rodízio dos locais de aplicação a cada semana para evitar irritações na pele ou a formação de pequenos nódulos. O Mounjaro vem em uma caneta aplicadora descartável, já preenchida com a dose exata. Isso facilita muito o uso, pois não é preciso puxar o líquido de um frasco ou medir a dose. Você simplesmente retira a tampa, pressiona a caneta contra a pele e aperta um botão. A caneta faz o resto.
e um clique avisa quando a injeção terminou. A cossologia do Mounjaro é baseada em um princípio muito importante chamado de escalonamento de dose. O objetivo é começar com uma dose bem baixa e aumentá-la gradualmente. Isso permite que o corpo se acostume com o medicamento e ajuda a minimizar os efeitos colaterais, principalmente os gastrointestinais. Ninguém começa o tratamento com a dose máxima. O tratamento geralmente começa com uma dose de 2,5 mg uma vez por semana, durante 4 semanas. É importante entender que essa dose inicial de 2,5 mg não é considerada uma dose terapêutica para o controle da glicemia ou para a perda de peso significativa. Ela serve apenas como uma dose de adaptação. Após essas 4 semanas iniciais, o médico geralmente aumenta a dose para 5 mg, uma vez por semana. Esta é a primeira dose terapêutica. O paciente pode permanecer nessa dose se o controle do diabetes e a perda de peso estiverem satisfatórios e os efeitos colaterais forem toleráveis. Se for necessário um controle adicional, o médico pode optar por aumentar a dose novamente, sempre em intervalos de pelo menos 4 semanas. As doses subsequentes são de 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e, por fim, a dose máxima de 15 mg por semana. A decisão de qual dose usar é totalmente individual e será tomada pelo médico com base na resposta e na tolerabilidade de cada paciente. E por falar em tolerabilidade, vamos abordar um dos tópicos mais importantes, os efeitos colaterais. Como a maioria dos medicamentos, o Mounjaro pode causar efeitos adversos. A grande maioria deles está relacionada ao sistema gastrointestinal, o que faz todo sentido quando lembramos do seu mecanismo de ação de retardar o esvaziamento do estômago. Os efeitos colaterais mais comuns, que afetam mais de 1 em cada 10 pessoas, são náuseas, diarreia, vômitos e constipação. A náusea é, de longe, a queixa mais frequente, especialmente no início do tratamento e a cada vez que a dose é aumentada. A boa notícia é que, para a maioria das pessoas, esses efeitos tendem a ser de leves a moderados e diminuem com o tempo. À medida que o corpo se adapta, existem algumas estratégias que podem ajudar a manejar esses sintomas. Fazer refeições menores e mais frequentes ao longo do dia, em vez de 3 grandes refeições, pode ajudar. Evitar alimentos muito gordurosos, fritos ou muito condimentados também é uma boa ideia. Beber bastante água ao longo do dia é fundamental, especialmente se houver diarreia ou vômitos, para evitar a desidratação. E, claro, sempre comunicar esses efeitos ao seu médico. Outros efeitos colaterais comuns que podem afetar até 1 em cada 10 pessoas incluem dor abdominal, indigestão, arrotos, gases, refluxo e fadiga. Uma diminuição do apetite também é listada como efeito colateral, mas, no contexto do tratamento para perda de peso, é um efeito desejado. Reações no local da injeção, como vermelhidão ou coceira, também podem ocorrer, mas geralmente são leves e passageiras. Agora, existem efeitos colaterais menos comuns, mas que são mais sérios e exigem atenção médica imediata. Um deles é a pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas. Embora seja raro, é um risco potencial. O sintoma clássico é uma dor abdominal forte e persistente, que pode se irradiar para as costas e que pode ir acompanhada de vômitos. Se você sentir algo assim, deve procurar atendimento médico imediatamente. Problemas na vesícula biliar, como cálculos biliares, também foram relatados. Os sintomas podem incluir dor na parte superior direita do abdômen, febre e amarelamento da pele e dos olhos. Novamente, qualquer suspeita requer avaliação médica.
Outro ponto de atenção é a hipoglicemia, a queda do açúcar no sangue. Como dissemos, o Mounjaro por si só tem um baixo risco de causar isso. No entanto, se ele for usado em combinação com outros medicamentos para diabetes que podem causar hipoglicemia, como as sulfonilureias ou a própria insulina, esse risco aumenta significativamente. Nesses casos, o médico provavelmente irá ajustar a dose desses outros medicamentos para evitar episódios de hipoglicemia. Por fim, há um aviso importante que vem na bula do Mounjaro, o que chamamos de Black Box Warning, ou aviso de caixa preta, que é o alerta mais sério emitido por agências reguladoras. Estudos em roedores mostraram que a tirzepatida causou tumores de célula C da tireoide, incluindo um tipo de câncer chamado carcinoma medular de tireoide. É crucial entender o contexto disso. O que acontece em ratos não necessariamente acontece em humanos, e até o momento não se sabe se o Mounjaro causa esse tipo de tumor em pessoas. No entanto, por precaução, o medicamento é contraindicado para pessoas que têm um histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou para aquelas com uma condição rara chamada Síndrome de Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2, ou NM2. Se você notar um nódulo ou inchaço no pescoço, rouquidão, dificuldade para engolir ou falta de ar, deve informar ao seu médico. Isso nos leva diretamente às contraindicações. Além das condições relacionadas à tireoide que acabamos de mencionar, o Mounjaro é contraindicado para qualquer pessoa que tenha tido uma reação alérgica grave à tirzepatida ou a qualquer outro componente da fórmula. Ele também não é recomendado para pessoas com histórico de pancreatite. E para pacientes com doenças gastrointestinais graves, como a gastroparesia, que é uma condição em que o estômago já esvazia muito lentamente, o uso deve ser avaliado com extremo cuidado pelo médico, pois o medicamento pode piorar o quadro. O uso em mulheres grávidas ou que estão amamentando não é recomendado, pois não há estudos suficientes para garantir a segurança. Se você está planejando engravidar, é importante conversar com seu médico sobre quando parar o medicamento. Inclusive, é importante notar que o Mounjaro pode afetar a absorção de pílulas anticoncepcionais. Então, o médico pode recomendar um método contraceptivo adicional ou diferente, especialmente nas primeiras semanas após o início do tratamento e após cada aumento de dose. Falando em interações medicamentosas, essa da pílula anticoncepcional é um bom exemplo. Como o Mounjaro retarda o esvaziamento gástrico, ele pode, teoricamente, afetar a velocidade com que outros medicamentos orais são absorvidos. Para a maioria dos remédios, isso não parece ser um problema clinicamente relevante, mas é algo que o médico e o farmacêutico levarão em consideração ao revisar toda a sua lista de medicamentos. Uma questão que sempre surge é sobre nomes de marca e genéricos. O nome de marca do medicamento com o princípio ativo tirzepatida é Mounjaro. Como mencionei, em alguns mercados, a mesma substância para o tratamento da obesidade é vendida como Zepbound. Por ser um medicamento relativamente novo e biológico, ele ainda está protegido por patentes. Isso significa que, por enquanto, não existem versões genéricas da tirzepatida disponíveis no mercado. Isso deve levar ainda alguns anos para acontecer. E o que esperar do tratamento em longo prazo? É fundamental entender que o Mounjaro, assim como outros medicamentos de sua classe, foi projetado para o tratamento crônico. Tanto o diabetes tipo 2 quanto a obesidade são considerados doenças crônicas. Isso significa que, se o medicamento for interrompido, os benefícios como o controle da glicemia e a perda de peso tendem a se reverter. Os estudos mostram que, após a parada do uso da tirzepatida, as pessoas tendem a recuperar uma parte significativa do peso perdido. Isso reforça a ideia de que o Mounjaro não é uma solução rápida ou uma cura mágica. Ele é uma ferramenta poderosa, uma das mais eficazes que temos hoje, mas que funciona melhor quando integrada a um plano de tratamento abrangente.
que inclui mudanças sustentáveis no estilo de vida, como uma alimentação mais saudável e a prática regular de atividade física. O medicamento ajuda a criar uma janela de oportunidade biológica, diminuindo a fome e melhorando o metabolismo, o que torna mais fácil para o paciente adotar e manter esses novos hábitos. Uma dúvida comum é sobre o armazenamento. As canetas de Mounjaro devem ser guardadas na geladeira em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. É importante não congelá-las. Se a caneta for congelada, ela deve ser descartada. Se você for viajar, por exemplo, pode manter a caneta fora da refrigeração, em temperatura ambiente, por até 21 dias, desde que a temperatura não ultrapasse 30 graus Celsius. Após esse período, se não for usada, ela também deve ser descartada. O custo do tratamento é, sem dúvida, um fator limitante para muitas pessoas. O Mounjaro é um medicamento de alto custo. O preço pode variar dependendo da dose e da farmácia, mas estamos falando de um valor que pode chegar a alguns milhares de reais por mês. A cobertura por planos de saúde pode variar e, no momento, para a indicação de diabetes tipo 2, a cobertura é mais provável. Para o uso off-label para a obesidade, a cobertura é geralmente mais difícil de se obter, mas isso pode mudar caso a indicação seja aprovada em bula no Brasil. Resumindo a jornada com o Mounjaro, começa com uma consulta médica detalhada para ver se você é um candidato adequado. Se for, o médico prescreverá a dose inicial de 2,5 mg. Você aprenderá a aplicar a injeção subcutânea uma vez por semana, sempre no mesmo dia. A cada 4 semanas, você terá uma reavaliação com seu médico para monitorar os resultados, os efeitos colaterais e decidir se a dose deve ser aumentada. Durante todo o processo, o foco estará não apenas no medicamento, mas também em ajustes na sua alimentação e na sua rotina de exercícios. É um tratamento que exige comprometimento e acompanhamento médico contínuo. Exames de sangue periódicos para checar a glicemia, a hemoglobina glicada e outras taxas metabólicas serão parte da rotina. E a comunicação aberta com seu médico sobre como você está se sentindo é a chave para o sucesso e a segurança do tratamento. O surgimento de medicamentos como o Mounjaro representa uma verdadeira revolução na forma como tratamos o diabetes tipo 2 e a obesidade. Ao atuar em 2 importantes caminhos hormonais simultaneamente, a tirzepatida oferece um nível de eficácia que, até pouco tempo atrás, era difícil de imaginar fora do ambiente cirúrgico. Ela oferece esperança e uma nova perspectiva para milhões de pessoas que lutam com essas condições, melhorando não apenas os números na balança ou no glicosímetro, mas também a qualidade de vida de forma geral. Mas como toda ferramenta poderosa, ela deve ser usada com sabedoria, responsabilidade e sempre sob a orientação de um profissional de saúde qualificado.